Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 13 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Nossa querida Claudinha, filha da Maroca, irá fazer a prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Rosiane irá fazer uma rápida recapitulação do nosso último estudo, né? Recordar esse momento tão doloroso, né? da vida dessa médium, que é a Otávia, né? Vamos orar? Senhor Jesus, estamos de novo, Senhor, retornando a teu encontro, buscando, Senhor, a luz que a tua lição, que a tua palavra, que a tua fala envolve a nossa caminhada, envolve a nossa jornada, envolve o nosso projeto de evolução nesse planeta. Que essas lições, Mestre, que estão aí envolvidas na vida de tantos irmãos que nos apresentam as suas histórias, que amorosamente compartilham as suas experiências para que o nosso processo de aprendizagem aconteça. Que isso possa, Senhor, iluminar a nossa jornada, remover, Senhor, a pedra que nos mantém na escuridão há tanto tempo, pela teimosia, pela rebeldia. Que nós possamos, Senhor, ser envolvidos por cada lição e que faça a diferença na nossa vida, que nós possamos, Senhor, tomar a decisão, mudar, fazer uma nova jornada, uma nova caminhada. Que nós possamos, Senhor, no aprendizado, estar muito mais próximos de Ti. Nos envolve, Senhor, na Tua paz, na Tua misericórdia, e que os trabalhadores dessa atividade possam nos envolver, Senhor, na paz que precisamos para podermos, de verdade, Senhor, trazer a Tua luz para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. E aí, Rosiane, lembra pra gente como é que tá a história da Otávia? Então, na aula anterior, Euclides ficou falando, explicando para o André a situação da nossa irmã Otávia, né, que será a médium, da relação familiar dela, da convivência principalmente com o companheiro, que infelizmente é uma pessoa rude e que chega até mesmo chega até a agredi-la. Porém, entretanto, ele fala de uma situação que ela tem um cantinho para ela, então se harmonizar antecipadamente antes da atividade que ela irá desenvolver. E é nesse cantinho que eles aproveitam esse momento em que ela está em oração, em meditação, para então fazer essa aproximação dela com o comunicante, para que haja esse vínculo fluídico entre os dois e ao mesmo tempo oferecer a ela todo o recurso necessário para a sua organização física, também espiritual, para que ela venha assim desenvolver sua atividade saudavelmente, né? Como ele diz assim, a mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. Também ele fala assim, que ele diz para André, num outro momento que diz, que me chamou muita atenção, por isso que eu quero falar, repetir para vocês, quando ele diz assim, que quando a gente não improvisa essa ligação, não há improvisação, para a gente se harmonizar, a gente tem que realmente ter intuído isso de forma natural em nossas vidas quando desenvolvemos a atividade, até mesmo para o estudo. Se a gente se prepara previamente, evidentemente, faz pela uma leitura prévia, quando a gente chega aqui num ambiente favorável, a percepção dessa aula vai aguçar-se mais ainda, ela vai aflorir de uma forma bem melhor. Imagine numa atividade mediúnica, onde são várias mentes presentes, não só dos encarnados, mas dos desencarnados, que estarão presentes na reunião. Então, essa preparação prévia é muito necessária. E a nossa irmã Otávia está recebendo essa assistência necessária, uma vez que houve um momento
de desagravo, antecipando esse dia da atividade dela. Então, nós vamos recomeçar exatamente falando desse instante da assistência de Euclides, com a presença do André, com a presença de Dionísio, que será o comunicante, em assistência para a dona irmã Otávia. Obrigada, Rosiane. Então vamos nós. Eu vou voltar ao parágrafo último só para nós nos alinharmos, tá? No meu é a página 277. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Quem foi que solicitou para que o Dionísio se comunicasse? Euclides. E Euclides falou na reunião, né, que iria fazer o possível para Dionísio, né? Então é isso que ela está. Só que o trabalho não seria do Euclides, não é verdade? Ele teve que pedir a permissão de quem? E o que o Alexandre falou? Tudo certo? Era o momento exato? Não. Mas a insistência ele acabou cedendo. Então meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médio ao próximo comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Aí nós finalizamos. Vamos agora adentrar. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança. Então presta bem atenção. Ela é médium ostensiva? É. Ela terá reunião à noite? Terá. O que a espiritualidade está fazendo em relação a ela e Dionísio? Está aproximando Dionísio a ela. E Dionísio irá falar. Então, antes de Dionísio falar, ele está falando a ela para que ela vá se familiarizando com as ideias do Dionísio. Olha que coisa interessante. Ela está se familiarizando. Então, ela consegue ouvir o que ele está falando? Não. Como é que ela consegue captar? Ele diz aqui, ó, em forma de figuração, de figuras e lembranças, aparentemente imaginárias, na esfera do pensamento dela. Então, mesmo antes da reunião, a aproximação do espírito, ela como médium começa a ver imagens, situações previamente à reunião. E ela acha que é coisa da cabecinha dela, que é imaginário, mas não é. Ela está aí captando o pensamento do futuro comunicante. Então, imagina você, quando você está num trabalho de desobsessão, em que você acaba acolhendo ali como uma mãe um espírito sofredor. Há também um vínculo antes. É por isso que no dia da reunião de desobsessão, nós temos que estar mais atentas e preparadas. Então, muitas vezes, imagina um suicida, imagina um espírito em sofrimento e o médium captando aquilo ali. Então, o médium pode sentir uma certa melancolia, uma certa irritação, uma certa agressividade, uma certa vontade de desistir, uma angústia. Ou seja, se a médium não tem estudo suficiente e não se conhece, ela não vai identificar.
Por isso que eu digo, se você já está no nível de estar como médium ostensiva e participando de uma desobsessão e ainda não consegue entender esse processo, faltou estudo. Então, se é um médium com estudo, ele vai perceber que está sobre uma influência, vai se recolher, entra em oração para que a espiritualidade tranquilize esse coração. Por quê? Porque ela sabe identificar, isso não é meu. Então, se eu sinto dessa forma, imagina quem está sentindo, né? Então, o papel do médium é realmente entrar em oração por esse coração. Então, por isso é que a gente diz, mediunidade não é brincadeira. Mediunidade não é para quem não quer se comprometer. É para quem quer verdadeiramente se comprometer. É para quem verdadeiramente quer fazer esse trabalho. E todo trabalho ele tem um sacrifício. É por isso que a gente diz que a mediunidade ela é uma maternidade. O médium ele acolhe, ele acopla e aquilo faz parte dele naquele dia. Às vezes até alguns dias antes. Por isso eu preciso me conhecer. Eu preciso entender o processo e que vai passar. Então, eu tenho que entender, hoje é dia de reunião, estou sentindo isso não é meu, isso deve ser do comunicante, vamos já começar a orar, a vibrar. Agora, você imagina o que é você receber uma mente atormentada e a sua mente está atormentada. É por isso que não é aconselhável. A Zemartia, ela teve uma situação muito difícil hoje, sim, mas ela está conseguindo trabalhar. Então, se ao invés dela fazer isso, ela não discutiu com ele. Ele a agrediu, mas ela não o agrediu. Mas se ela tivesse ido para as vias de fato, se ela tivesse discutido, agredido também, ela teria condições de estar harmonizada? Não teria. Então, é isso que nós temos que entender. É esse o processo do entendimento. Então, uma pessoa que está com depressão, que está com uma mente adoecida, eu vou direcionar essa pessoa para um trabalho de desobsessão? Então, o mínimo que nós temos que ofertar é uma mente apaziguada. Se não... Uma pergunta, por gentileza. Assim, o trabalhador vinculado a outros trabalhos, a outras atividades, né? Essa vinculação, ela ocorre tal qual você mencionou aqui em outras atividades também, ou não? Melhor explicando assim, o trabalhador tem uma atividade no passe, digamos assim, né? Um dia. Aí no outro dia tem atividade na mediúnica, né? Essa vinculação ocorre nas duas atividades. Normalmente no trabalho do passe, do jeito que existe uma equipe física, existe uma equipe espiritual que já trabalha, né? Que já está ali pronto para trabalhar junto com vocês, ok? Não existe uma rotatividade. Já na desobsessão, toda semana são espíritos diferentes, né? Agora, se você me pergunta, se a pessoa é média ostensiva, ela está, vamos supor, na quarta-feira no passe e na quinta-feira na desobsessão, pode acontecer de um espírito desse sofredor se vincular na quarta-feira? É isso que você pergunta? E atrapalhar o trabalho? Não. Existe uma programação. A espiritualidade sabe que aquela pessoa é passista. Tá entendendo? Então, do jeito que existe uma organização no mundo físico, existe uma muito maior no mundo espiritual. Até porque, Paulo, a reunião mediúnica, a programação, se é uma reunião mediúnica séria, é a espiritualidade que diz e organiza quais são os espíritos. Você vê aqui o caso dele? Ele não chegou, eu quero falar, vou chegar lá, não. É uma organização pela espiritualidade. Então, a espiritualidade é que organiza o trabalho de desobsessão. Entende? Então, eles sabem, olha, a senhora vai aplicar um passe, ela tem que estar bem, ela é trabalhadora, assim. É igual reunião mediúnica. Quantas reuniões mediúnicas eu devo participar no período de 7 dias? Uma reunião. Uma vez por semana. Há um desgaste emocional muito grande para o médium.
há um desgaste emocional. Na desobsessão, há um desgaste emocional. É ir para casa, dormir e se recuperar para a próxima semana. Entendeu? Te respondi, Paulo? Positivo? Então, olha só. Então, eu parei aqui para dar bastante ênfase nisso, dessa ligação prévia. E é no dia da reunião. Essa ligação está acontecendo no dia da reunião. Confere? No dia da reunião, horas antes, que ela se recolheu para a oração. Que aí é um outro ponto que nós temos que entender. É necessário um recolhimento. Aí você tem atividade mediúnica 7 horas da noite. Aí você vai para a academia de 5 às 6. Toma um banho, sai nas carreiras. Não dá, gente. Não combina. O que nos pede realmente antes da reunião é recolhimento. Sabe? É recolhimento. Sossego e recolhimento, se possível. Mas, tia, se a gente for direto do trabalho, por isso que às vezes é bom, depende do teu trabalho. Se o trabalho te deixa muito inquieta, não é aconselhável. Tenta fazer no sábado, no domingo a reunião. E a gente tem que entender a vida que nós estamos vivendo. Para que a gente não atrapalhe. Né? Como a gente diz, olha, não atrapalha. Não atrapalha. Então a gente tem que fazer essa autoavaliação. Eu não tenho o direito de atrapalhar. É porque a gente não consegue ver a reunião mediúnica, o trabalho dos amigos espirituais ali. Previamente. E muitas vezes a gente chega e estraga tudo. Dá maior trabalho para eles. Para eles isolarem, né, a nossa vibração. E eu preciso exercitar uma mente apaziguada. E essa mente apaziguada, eu tenho que exercitar ela diariamente. Diariamente. Se eu quero ser um trabalhador espírita, não é só da mediúnica, se eu quero ser um trabalhador espírita, trabalhando com Cristo, eu preciso receber inspiração para o trabalho. E para eu receber essa inspiração e captar essa inspiração, eu preciso aprender a fazer silêncio mental. Eu preciso desacelerar a minha mente. Eu preciso acalmar os meus impulsos. Porque eu vou dificultar e eu não tenho como receber a inspiração do mais alto. Então, se eu vou aplicar um passe, eu preciso da presença dos amigos espirituais. Se eu estou falando aqui com vocês, eu preciso da inspiração dos amigos espirituais. Se eu vou fazer o evangelho de domingo, eu preciso da inspiração dos amigos espirituais. Mas se eu sou uma pessoa barulhenta, eu não tenho como receber essa inspiração. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que faço muito barulho. Uma pessoa empolgada demais, né? Você vai fazer uma palestra empolgada demais. Não vai, gente. Não dá. Então a gente precisa aquietar para ir ouvindo. Aquilo vai conduzindo, vem uma palavra. Por isso que a gente diz, às vezes a gente está tão empolgado, tudo na vida tem que ter ritmo. Tem que ter tom. Nós estudamos, acho que foi na obra Entre a Terra e o Céu, um texto lindo na obra, falando só sobre o tom da voz. Então, quando a gente vai falar, a gente tem que pensar em tudo nisso, né? Em tudo a gente tem que pensar. Porque a gente pode, com o tom da nossa voz, irritar, agoniar o pensamento do outro. Então, se a gente pega Jesus, ele falava com tom e compassado. Nada fora do compasso. Então, isso é para tudo. Então, quantas coisas nós temos que aprender, já que se eu quero ser um trabalhador espírita? Eu não posso trazer a Conceição. Eu tenho que burilar a Conceição para servir Jesus. Para isso, eu preciso abrir mão dessa personalidade criada, eu preciso reconstruir essa personalidade. Eu me lembrei agora do Paulo Teixeira, falando sobre o Fontana, que participou da reunião, e os médicos iam chegando e fazendo aquele vozerio todo dentro da sala. Ele disse: o que eu via, ele veio
E eu me preocupo muito com isso, na atividade que eu tenho de educação. Né? A gente faz a leitura numa sala muito bonita. Aí é tirando selfie, gargalhada, quando sai aquele vozerio imenso. Eu me preocupo, eu digo, meu Deus, aí eu digo, não, aqui só tem luz. Cadê a nossa concentração no trabalho? Que é de fundamental importância. Muitos corações estão encarnados. Eu me lembro muito de Raul Teixeira nessa palestra que eu assisti. O cuidado que nós temos que ter no ambiente que a gente vai trabalhar. Na verdade, o centro espírita ele é um hospital, todo ele. Espíritos adoecidos são trazidos para cá para ouvir reunião. Nós temos uma população muito grande de espíritos na Terra, aqui na cruz da Terra. E os amigos espirituais aproveitam esses ambientes de oração, de estudo e trazem esses espíritos para assistir. Entendeu? Então, só que a gente não se apercebe disso, né? A gente não se apercebe. Isso também não é para nós ficarmos pessoas fúnebres, né? Em hipótese alguma, mas é o teor da conversa, o teor do pensamento, porque tudo isso influencia, entendeu? Porque às vezes nós estamos falando de uma forma muito melíflua, mas está falando mal de alguém. Então, é o teor do que estamos conversando, né? É o teor daquilo que estamos pensando, né? Para que a gente possa proporcionar um ambiente salutar. A gente já estudou aqui das casas espíritas, eu acho que foi no Obreiros da Vida Eterna, que eles faziam asepsia no ambiente, depois que as pessoas saíam, lembra? Tem um caso que chega uma reunião mediúnica, chega um médium, ele tinha bebido na noite anterior, e ele deu um trabalho louco, porque a espiritualidade teve que isolá-lo, Para ele não contaminar. O procedimento que ia acontecer na sala mediúnica. Não contaminar. É igual um centro cirúrgico, né? É igual um centro cirúrgico, você tem que fazer asepsia. Então, esse tipo de que está publicado nas obras, detalhadamente, todos nós conhecemos, mas que nós esquecemos no nosso cotidiano. Nós estudamos mediunidade e sintonia, lembra? Sim. Do Raul, né? Esse livro, eu sempre pego ele no YouTube, ao vivo, que é o Desobsessão, ele é muito. Sim. Porque a gente é muito esquecido. Muito bom o livro Desobsessão. E aí ele diz, por isso, tudo isso para dizer, em forma de figuração e lembrança, aparentemente o que? Imaginária, na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados. Olha só. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados. Porquanto, nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos de resistência. Eu estava ali do ladinho deles, presente na sala, mas como se estivesse super distante. Estão trazendo ali o Dionísio começando a falar, para a médium começar a captar algumas ideias, como se fossem imagens, como se fossem lembranças, e na verdade é a aproximação com Dionísio. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, e você sabe que essa comunicação parece que foi de uma mão única, mas não. No momento que ela começava a pensar, é como se ela está captando, né? O comunicante, palestra é essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides. Quem é Euclides? Coordenador do grupo mediúnico, é o dirigente no mundo espiritual. Tá? Em todas as minúcias do notável, parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem e não me cansava de admirar
aquele inesperado serviço de preparação mediúnica quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos, vociferando, ou seja, gritando, logo à entrada. Obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamonte, nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras, ou seja, zombeteiras e perversas, constituíam-lhe o séquito, ou seja, os seguidores, né? E aí a gente diz assim, mas tia, a atitude dela não tem capacidade de manter toda a vibração no lar e esses espíritos ficarem do lado de fora? Não, eles adentram. Então, a gente tem que estar num grau de evolução muito grande, e quando a gente fala evolução, a gente está falando de conduta, de capacidade, porque, meus irmãos, o que me traz uma proteção é a minha capacidade de amar. E quem ama se dedica 100%. A nossa proteção é o ato de proteger o outro. O bem que eu faço ao outro, diz Emmanuel a Chico, é o meu advogado em qualquer parte. Então, às vezes a gente faz um movimento, mas ainda é muito pouco. Então, quando a gente vê essas almas nobres, são essas almas que respiram amor. Essas almas que olham para o seu semelhante, que faz o bem. Esse tipo de alma, ele tem uma capacidade, porque ele exala e não entra esses espíritos. Não é o caso da nossa irmã Otávia. Agora, o que nós sabemos? Aí já é um outro ponto. Se nós pegamos a Otávia e seu esposo, que tem sua vida íntima sexual, ali naquele ambiente ninguém entra, porque ela mantém a vibração, é a proteção dela, dentro da câmara conjugal, mas dentro da casa entra. Então a gente para e a gente começa a refletir, a pensar, a avaliar, né? Meu Deus do céu, né? Então por isso a importância do evangelho no lar, por isso a importância de um ambiente agradável, por isso a importância de saber quem nós convidamos para vir à nossa casa. Então imagina, você faz uma festinha com bebida e tudo que tem direito dentro da sua casa. E aí? O que você acha? Se numa dessas visitas de desencarnado gostarem do ambiente e ficar, uma das piores coisas que nós podemos fazer é esse tipo de festinha dentro da nossa casa. Na verdade, nós deveríamos, por exemplo, festa de 15 anos, eu acho assim um horror, porque criança de 15 anos, adolescente de 15 anos não pode, é proibido no nosso país, o álcool para criança de menor. Mas os pais realizam uma festa de 15 anos, colocam uma sala, que eles têm um nome específico, com bebida liberada para aqueles jovens ali, e não é só bebida que acaba acontecendo. É algo assim um pouco absurdo, né? Então é um perigo muito grande, e a gente não se apercebe disso. Vamos lá. O infortunado senhor semelhava-se um brutamonte nas suas características, né? Entidades galhofeiras, ou seja, zombeteiras e perversas, constituíam-lhe o séquito, ou seja, eram os seus seguidores. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Fazendo um esforço, um prodígio, né? Pensa assim, algo assim sobrenatural da paciência evangélica. Se fosse minha mãe, já tinha rebolado a panela em cima dele. Manhã não contava conversa, né? Fim da refeição muito simples, a que compareceu o esposo junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8. Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a confiar, né, ali alisando os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões, hoje não.
Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo, e perguntou a André Luiz. E agora? Redarguiu-me com manifesta tristeza no olhar. Já previa a ocorrência e pedi a uma de nossas irmãs trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Então, a gente pensa que, pegou a gente de surpresa, nosso esposo chegou. Primeiro que eles já sabiam que as companhias que o Leonardo tem, e sabia que ele ia voltar à noite. Então, eles já fizeram aqui, já verificaram uma forma para ajudar, porque é necessário que essa irmã esteja na reunião noturna. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviam-se palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada, muito simpática, penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendido, em face de tantos trabalhos para a organização do pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Então agora vamos ver esse diálogo aí. Disse a respeitável matrona, dirigindo-se a médio, depois das primeiras saudações. Ainda bem que a luta do dia terminou. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu. Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Observou a visitante. Gente, como ela é dócil, né? Está indisposto, né? Se fosse nós, como é que a gente dizia? Ele está encapetado, insuportável, né? Ela é tão possuída, né? Vamos ver. Observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Já sei. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, que se derramara no divã, e falou-lhe com franqueza. Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-o a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Deu uma ameaça mesmo, né? Disse, olha, ela não tem filho pequeno, os filhos já estão criados, já são homens, desenvolveram intelectual, a nível de, ele coloca do coração, que é o sentimento, são pessoas nobres, já te deu o jantar, tá tudo ok, o que você quer, homem? Você vai responder por isso, né? Então deu uma pressionada mesmo. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética que envolviam Leonardo, obrigando a melhor raciocínio.
Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido. Gente, foi só as palavras? Olha que interessante, saía dela o quê? Jatos de energia magnética. E a palavra aqui, ó, obrigando, ele não tinha outra escolha. Otávia, poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando no estudo das questões da espiritualidade. E, quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta, a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou, de relance, o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Mas, longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio, agora, era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade precisamente às 19h45, 15 minutos antes do serviço, né? Por isso que a gente diz a necessidade de chegarmos 15 minutos antes, né? Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos, viu? Numerosíssimos. Nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância, enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávio. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Só uma observação para quem vai escutar em casa, né? Porque as pessoas dizem assim, eu não entendo porque as pessoas ficam rindo no fundo. Então, as pessoas dizem assim, eu não entendo porque a tia está falando e tem pessoas sorrindo. Gente, o grupo do EOS é um grupo que eu dou nota 10. Eles são bem participativo, bem calmo. É porque aqui nós temos outras salas e que acabam fazendo barulho, né? Não tem uma acústica muito boa, tá? Então, a turma que está dentro do EOS é uma turma calma e quieta. Olha, vocês estão ouvindo barulho de fundo. Então, não tem como tirar. Foi bom, gente? Foi tudo tranquilo, né? Tão bom, né? Então, vamos ver como que vai finalizar, como vai ser essa reunião no nosso próximo encontro. Já é. Não, imagina a companhia, as companhias dele dentro de casa, né? Tão desagradável, né? É por isso a importância de nós fazermos evangelho no lar, de nós mantermos um ambiente. Quando a gente perceber a pessoa chegando agressiva, a gente entender que aquela pessoa não está sozinha, mas também nós nos apercebermos se nós estamos agressivos. Se nós estamos... Porque às vezes a gente tem que prestar, tem dia que a gente quer encrencar. Sabe aquele dia que você quer encrencar, que você puxa a briga, que tudo te incomoda, até o passo da pessoa te incomoda? Isso quer dizer que você está sob uma influência perversa também. Então a gente tem que identificar isso e dizer, meu pai... Eu me lembro quando eu era jovem, eu estava um pouco assim, a mamãe olhou para mim e disse assim, minha filha, vá rezar um creio em Deus Pai. Mamãe católica, né? E eu católica também, pois até eu me percebi. E eu jovem. E fui rezar o creio, ali é orgânico, né? E fui rezar o creio em Deus Pai mesmo. Entende? Ela percebeu, mamãe também média ostensiva, minha filha vai rezar um creio em Deus Pai. E aquilo foi aliviando dentro de mim, aquela irritação, muito coitada, eu não sabia. Então a gente tem que estar muito atento, você perceber, nossa, mas eu tô insuportável, tudo está me irritando, até a pessoa passar está me irritando, eu não estou bem. Eu estou sob uma influência. A gente acabou de ver aqui, gente. O Leonardo se incomodando porque a outra ia para o centro espírita. Foi totalmente influenciado. Totalmente. E alcoolizados são os parceiros dele, porque eles não querem que a comunicação aconteça, né? Querem atrapalhar. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Por isso é que a gente diz, mediunidade não é brincadeira. Mediunidade não é para quem não quer se comprometer. É para quem quer verdadeiramente se comprometer. É para quem verdadeiramente quer fazer esse trabalho. E todo trabalho, ele tem um sacrifício. Se eu quero ser um trabalhador espírita, não é só da mediunidade. Se eu quero ser um trabalhador espírita, trabalhando com Cristo, eu preciso receber inspiração para o trabalho. E para eu receber essa inspiração e captar essa inspiração, eu preciso aprender a fazer silêncio mental. O que me traz uma proteção é a minha capacidade de amar. E quem ama se dedica 100%. A nossa proteção é o ato de proteger o outro. O bem que eu faço ao outro, diz Emmanuel a Chico, é o meu advogado em qualquer parte. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Augusto, você ora pra gente? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, mais um estudo. Como é bom, Mestre amigo Jesus, estarmos reunidos contigo, refletindo esses teus ensinamentos. Que possamos aproveitar todos esses ensinamentos, Mestre amigo Jesus, fazendo as reflexões que necessitamos para também buscarmos a harmonia necessária. Essa harmonia que depende também da nossa influência, do nosso proceder. E tudo isso o teu estudo nos traz, seja através das reflexões e ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Obrigado, Mestre, por mais esse estudo. Como é bom estar contigo. Como é bom sentir a tua presença, que a tua paz, que teu amor nos envolva e que tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.